Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Nós, mais uma vez, louvamos, bendizemos e exaltamos o nome do nosso bendito e maravilhoso Senhor. Porque, meus irmãos, é um rico privilégio. Na verdade, é um precioso privilégio nós podermos livremente nos assentarmos em torno da mesa do nosso Senhor e podermos adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Muitos irmãos espalhados por essa face da terra não têm esse rico privilégio, e nós temos. Todo domingo nós temos a liberdade de nos assentar aos pés do Senhor e cultuar o nome dEle, bendizer o nome dEle, adorar o nome dEle, realmente louvá-lo por tudo aquilo que Ele fez, mas também por tudo aquilo que Ele é. Porque o nosso Senhor é aquele poderoso Senhor que fez os céus, a terra, aquele que sustenta tudo, o universo pelo poder da sua palavra. O nosso Senhor é esse todo-poderoso e que merece de cada um de nós aqui a genuína e a verdadeira adoração. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que o nosso bendito Senhor, Ele desceu dos céus, veio até essa terra, e, de fato, como Thomas orou no começo, resolutamente ele caminhou até aquela cruz, para lá poder prover o meio pelo qual o Pai poderia nos perdoar. E é através desse meio que nós estamos aqui nessa noite, que nós podemos olhar para essa mesa e nos alegrar tanto. Então, vamos ter mais uma palavra de oração, vamos buscar a face do Senhor em oração, pedindo para Ele que Ele nos conduza nessa noite, que Ele fale da palavra dEle mesmo para cada um de nós, que Ele abra os céus para nós nessa noite, e que esse tempo possa ser especial ao coração do nosso Senhor. Amém? Bendizemos, amado Senhor, o Teu nome santo, louvamos e Te adoramos, porque de fato nós não tínhamos esperança, Senhor, mas o Senhor se tornou a nossa preciosa e perfeita esperança. Obrigado porque estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, mas o Senhor, com mão forte, com braço estendido, nos buscou, nos trouxe para junto de Ti, mudou a nossa história, nos deu, Senhor, um rumo para nossas vidas. Louvado seja o Teu nome santo, Senhor. Que nessa noite o Teu nome possa ser adorado, bendito e exaltado. Em Teu nome que nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então nessa noite eu gostaria de refletir junto com os meus irmãos sobre um versículo lá do capítulo 53 do livro do profeta Isaías. E convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias nessa passagem. Esse texto ele trata-se de um texto bastante conhecido por todos nós. Aqui nós temos uma profecia que nos apresenta o servo sofredor, e nós sabemos que esse servo sofredor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesses versículos de Isaías 53, meus irmãos, cerca de 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus para essa terra, já estavam ali detalhados os seus sofrimentos, ou seja, tudo aquilo que ele deveria enfrentar para nos redimir e cumprir a plena vontade do Pai. Inclusive é importante, irmãos, lembrar que Jesus aceitou voluntariamente esse projeto santo. Ele aceitou por amor ao Pai e também por amor a cada um de nós. O nosso bendito Senhor, Ele não está limitado ao tempo. Naquele momento em que Ele aceita esse projeto santo, como diz aquele cântico, Ele nos olhou e nos considerou e nos amou profundamente. Por isso que Ele aceitou esse projeto do Pai. Mesmo diante de tudo isso que Ele deveria enfrentar, nós conhecemos bem esse texto, sabemos o que ele diz.
mas o nosso Senhor, Ele nos olhou, nos considerou e nos amou profundamente. E quando nós lemos e consideramos esse capítulo, o nosso ser precisa se alegrar sobremaneira, porque podemos sentir e tocar no amor imensurável do Pai e do Seu Filho por todos nós. Amados irmãos, nós também sabemos que tudo o que aqui está escrito já se cumpriu totalmente lá no Calvário, no sacrifício que Jesus ofereceu, aonde Ele tomou o nosso lugar e sofreu todas as consequências do nosso pecado. Então, com isso em mente, eu queria convidar os irmãos a lerem o verso 10 desse capítulo. Vamos pegar aqui também, um pouco antes, a parte B do versículo 9. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Irmãos, eu queria chamar a atenção para esse comecinho do versículo 10. Todavia o quê? O Senhor não cometeu pecado, não houve injustiça que se achasse nele, mas todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Irmãos, olhem para esse versículo. Sinta o peso dessas palavras. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Irmãos, esse fazendo enfermar aqui, eu penso que não é a tradução mais correta para essa passagem. Talvez a tradução mais correta para essa passagem seria: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo sentir dor. Meus irmãos, de fato essa palavra ela precisa pesar nos nossos corações, mas pesar com alegria, porque ao Senhor agradou moê-lo. E eu li a parte B do verso 9 exatamente para termos esse contexto de quem estamos tratando, ou seja, daquele que nunca cometeu um pecado sequer, nem mesmo a mínima intenção de pecar rondou o seu ser, mas mesmo assim, ao Senhor, a Deus o Pai, agradou moê-lo. Por quê, irmãos? Por que ao Senhor, a Deus o Pai, agradou moê-lo? Será que Deus o Pai é um tirano e por isso Ele teve prazer em moer o seu filho? Definitivamente não. Acontece que o sacrifício de Cristo na cruz foi para tratar da pior coisa que já aconteceu na história da humanidade. E eu não estou falando de guerras, não estou falando de desastre, nem de qualquer coisa nesse sentido. Eu estou falando do pecado. Irmãos, de fato e definitivamente o pecado foi a pior coisa que já aconteceu na história dessa humanidade. O pecado entrou em nossas vidas e corrompeu tudo. E sendo o nosso Deus santo, e Ele é santo, tanto que lá em Abacuque, você vai ler que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. Então havia necessidade desse Deus que é santo tratar desse assunto, tratar do pecado, porque Deus não tolera o pecado. E logo mais, meus irmãos, nós veremos que Deus tratou desse assunto, Ele tratou do pecado na pessoa de Cristo Jesus. Mas antes disso, porém, vejamos aqui algumas coisas que o pecado causou nas nossas vidas. A primeira que eu listei aqui é que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Em Isaías mesmo, os irmãos não precisam abrir, vai dizer lá no capítulo 59, no verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados, eles nos separam de Deus, e viver separado de Deus é viver entregues à nossa própria vontade, corrompida e perversa. Separados de Deus, nós passamos a ser escravos da nossa própria carne, sendo como marionetes na mão daquele que é o príncipe desse mundo.
E eu não estou falando do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus mesmo disse: aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho nele. Nós sabemos muito bem quem é o príncipe desse mundo. Então, separados de Deus, nós somos como marionetes na mão desse, que é o príncipe desse mundo. E na verdade, separados de Deus, nós não temos vida, apenas existimos esperando o fim. Essa é a primeira consequência do pecado. Mas ainda tem mais. O pecado, ele nos torna inúteis diante de Deus. Palavra forte, né, meus irmãos? Como assim inúteis diante de Deus? A palavra lá em Romanos vai dizer para nós que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Eu li Romanos capítulo 3, verso 12. Uma vez que nós estamos separados de Deus, vivendo uma vida de pecado, nós não temos de fato nenhuma serventia a Ele. Estamos totalmente desviados do propósito para o qual Ele nos criou e desejou que nós vivêssemos. Ou seja, nós nos fazemos inúteis a Ele. E a palavra inúteis ainda traz também a ideia de algo que está corrompido, de algo que está estragado e que não tem mais nenhuma serventia. O pecado fez isso conosco. Vivemos dessa forma realmente por conta de que o pecado entrou e nos corrompeu totalmente. E de fato, vivendo uma vida de pecado, nós estamos totalmente contrários à vontade de Deus. Nós nos fazemos inúteis diante dele. Como que ele vai cumprir o propósito que ele tinha estabelecido nas nossas vidas enquanto nós não andarmos nos seus caminhos? Não há como, não tem como, é impossível. Deus não tolera o pecado. Mais um item aqui que eu separei: o pecado nos destrói e nos mata. A palavra do Senhor vai falar assim, que porque o salário do pecado é a morte. Romanos também, capítulo 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. O verso continua, e o restante dele é maravilhoso, mas eu quero me ater a essa parte aqui, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, veja como Paulo usa bem as palavras aqui nesse verso. Ele diz que o salário do pecado é a morte, e obviamente nós sabemos que o salário ele é uma contraprestação, uma retribuição paga a alguém que lhe prestou um serviço. Não é uma doação. Você não está sendo benevolente a essa pessoa, você está tão somente pagando aquilo que essa pessoa ela tem o direito de receber, porque ela trabalhou para você. Então, quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, quer dizer que o pecado ele paga um salário para cada um de nós. E o salário que ele paga é alto. Ele paga com morte e destruição. Esse é o salário do pecado. Morte e destruição eterna. Essa é a remuneração para aqueles que prestam serviço para o pecado. Uma separação absoluta de Deus, uma permanência em uma condição de sofrimento contínua e para sempre. Esse é o salário do pecado. E um último item para a gente terminar aqui com essa sessão do que o pecado causou nas nossas vidas. O pecado ele nos separa da glória de Deus. Romanos 3, 23 vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa verdade é um resumo das demais que eu acabei de falar aqui. Irmãos, quando a Bíblia diz que estamos destituídos da glória de Deus, ela está nos lembrando de uma verdade profunda. Sozinhos nós não conseguimos viver o que Deus espera de nós. O pecado nos afastou de Deus, nos tirou do caminho, nos esvaziou daquilo que realmente importa. O pecado fez um estrago tremendo em nossas vidas. Vejam então, irmãos, nesses poucos versículos que eu citei, nessas poucas situações que eu levantei do pecado, que estrago tremendo que ele causou em nossas vidas. Como podemos notar, o pecado ele é totalmente oposto àquilo que Deus é. O pecado ele nos cega e nos mata. Nos desvia dos caminhos de Deus. O pecado é inimizade contra Deus. Éramos os seus inimigos. E ninguém dentre os homens havia escapado ou poderia por suas próprias forças escapar dessa terrível condição. Então, para que Deus pudesse cumprir o seu propósito, o seu supremo propósito, havia necessidade de tratar com o pecado e suas consequências. Mas aí a gente tem outro problema.
Porque, como eu disse antes, dentre os homens não havia quem pudesse escapar dessa condição de pecador. E a palavra nos ensina que sem sacrifício não há perdão de pecados. E o sacrifício ele precisa ser de um cordeiro sem mácula, sem ruga, sem mancha, um cordeiro totalmente limpo. E dentre os homens não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram. Então, irmãos, o que fazer com esse problema? O que fazer com essa situação? Não havia dentre os homens quem pudesse realmente salvar toda a humanidade. Não havia dentre os homens um justo, nenhum sequer. Nenhum, todos, absolutamente todos pecaram. E a palavra vai nos dizer que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Então, logo, o único caminho possível, meus irmãos, era que o ofendido passasse a ser a oferta pela ofensa. Ou seja, o próprio Deus precisava se oferecer para resolver esse problema. E o Deus Filho, o Filho Santo de Deus, assumiu esse papel. Por isso ele se fez homem e desceu até essa terra. Por isso que a palavra nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Irmãos, então o porquê ao Senhor agradou moê-lo? Amados, Deus não tem prazer na dor do seu Filho. O agrado não está na dor, mas na obra que seria realizada através dela. Assim como o médico ele não se alegra de fazer um corte no seu paciente, mas ele se alegra por conta da cura que vai vir com aquele corte. Assim como um pai não se alegra em disciplinar o seu filho, mas ele se alegra com o caráter que vai ser formado naquele filho. Também Deus, ele não se alegra com a dor do seu filho. Ele não se alegra em moer o seu filho, mas ele se alegra com as consequências daquele sacrifício perfeito que o seu filho realizou na cruz. Assim Deus se agradou daquilo que o sofrimento de Cristo produziria. Ao ver o seu Filho cumprindo o seu propósito e proporcionando uma base sólida que permite a cada um de nós receber perdão e sermos reconciliados, sim, Deus se agradou em moê-lo. A resposta está aí no versículo que a gente leu mesmo. Só vocês observarem o finalzinho do versículo, vai dizer: o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ou seja, o plano de redenção do Pai, o seu supremo propósito, podem ser cumpridos, porque o nosso bendito Senhor Jesus, ele foi moído. Meus irmãos, olhem para esse versículo. Ao Pai, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ao Pai agradou moê-lo, fazendo sentir dor. Ao Pai agradou moê-lo, fazendo adoecer. E esse moê-lo aqui, meus irmãos, ele tem um peso tão impressionante. Esse moê-lo é esmagá-lo, é triturá-lo, é de fato despedaçá-lo. Se você olhar para o verso 5, aí de Isaías 53, você vai ter uma ideia melhor do que é esse moê-lo. Vai dizer assim para nós: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, o nosso Senhor, o nosso bendito Senhor, ele não foi moído naquela cruz porque ele tinha algo a pagar ao Pai. Mas ele foi moído naquela cruz porque nós tínhamos algo a pagar ao Pai. E ele veio até essa terra e tomou o meu e o seu lugar, para pagar naquela cruz o preço dos nossos pecados. Não foi um sofrimento simples, meus irmãos. O Senhor sofreu verdadeiramente naquela cruz. Ele sofreu na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Lá no Getsêmani, ele suou sangue. Na cruz ele foi pregado, ele foi perfurado. E lá na cruz, mais do que pregado e perfurado, ele foi abandonado.
Tanto é que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O nosso Senhor, Ele não fez nada para estar naquele lugar. Nós fizemos. O sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício vicário. Ou seja, é um sacrifício de substituição, um sacrifício que realmente nos substitui naquele local. O irmão Luiz, quando veio aqui, ele disse algo que eu acho tremendo. Nós já escutamos aqui várias vezes, a questão do Senhor ter ido na cruz não é um acordo entre Deus e o diabo de maneira nenhuma, mas é uma questão entre Deus e Ele mesmo. Realmente era necessário satisfazer a santa justiça de Deus, e só havia esse meio, ou seja, do Filho perfeito, do Filho santo, daquele que também é Deus, descer até essa terra, se formar em homem, sem pecado, e ir até aquela cruz. O irmão Luiz diz que o Senhor Jesus passou, se eu não me engano, por 6 julgamentos. 3 na esfera civil e 3 na esfera religiosa. E nenhum desses 6 julgamentos condenou o nosso Senhor. Nenhum achou prova suficiente. Na verdade, não havia prova nenhuma, e nós sabemos da história, para poder condenar o nosso Senhor. Mas houve um julgamento. E esse julgamento é o julgamento celestial, é o julgamento de Deus o Pai. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os nossos pecados estavam sobre o Senhor Jesus, e por conta dos nossos pecados Ele foi condenado. E Ele foi condenado a ir até a cruz e pagar o preço do meu e do seu pecado. Ao Senhor agradou moê-lo. E é por conta desse moê-lo, e é por conta que o Senhor Jesus foi moído na cruz, é que nós podemos ser perdoados, é que nós podemos estar aqui nessa noite. Amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele não foi forçado a ir até aquela cruz. Ele escolheu voluntariamente. Ele não foi vítima das circunstâncias. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. O Filho concordou com o Pai. E o amor de Deus não foi contra Cristo, foi através de Cristo. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que versículo bonito é esse, não é, meus irmãos? Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a palavra ainda nos diz: pode ser que alguém se anime a morrer por um justo, mas por um injusto, ninguém. E eu já disse isso para os meus irmãos outra ocasião, e volto a repetir: eu acho que nem por um justo eu me animaria a morrer. Mas o Senhor Jesus, Ele se animou a morrer por injustos pecadores. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado, Ele foi enviado até esse mundo para realmente ir até aquela cruz e sofrer todo o dano dos nossos pecados. E o Senhor, o Deus, o Pai, se agradou de moê-lo, não porque Ele tinha agrado naquilo que o Filho dele estava sofrendo, mas porque Ele sabia que aquele sacrifício perfeito do seu Filho possibilitaria para nós uma eterna salvação. Agora nós temos, irmãos, uma base sólida, uma base que não pode ser tirada de nós, uma base que já foi deixada e ninguém vai tirar, que é o sacrifício de Cristo, onde nós podemos nos apoiar e através do qual nós podemos dizer que nós somos salvos. E essa mesa é um banquete daqueles que foram salvos. Essa mesa é um banquete daqueles que um dia se encontraram com a misericórdia de Deus. Na verdade, não se encontraram. Daqueles que foram encontrados pela misericórdia de Deus. Porque nós não buscávamos a misericórdia de Deus, mas Ele sempre nos buscou. Ele não desiste de nós. Ele nos ama até o fim. E Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morrendo na cruz. Então, o amor de Deus não foi contra Cristo, foi através de Cristo.
Ao Senhor agradou moê-lo. Meus irmãos, que peso que tem esse versículo. Considere no seu coração: ao Senhor agradou moê-lo, porque ele sabia que aquele sacrifício era de fato para nos dar esperança e nos dar salvação. Então nós temos hoje à noite uma base sólida para poder adorar e bendizer esse Senhor, que foi o sacrifício dele, que foi ele se entregar naquela cruz por nós e suportar todo o cálice da ira do Pai. Meus irmãos, ele bebeu até a última gota do cálice da ira do Pai, o cálice que era reservado para nós, que nós não poderíamos beber, mas Jesus tomou o nosso lugar, ele nos substituiu e bebeu até a última gota. Ele foi desamparado pelo Pai naquela cruz, mas ele foi valente até o fim. E ele prevaleceu, foi ressuscitado, e hoje ele governa esse universo, governa todas as coisas, porque ele é o Todo-Poderoso, aquele que é vencedor. Então que nós possamos adorar esse bendito Senhor, bendizê-lo, porque ele é digno de todo louvor. Amém.